Fala, meus amigos, meu senhor e minha senhora, as notícias não param. Domingo agitadíssimo com uma bomba que acabou de sair na imprensa. Confirmado, pessoal, Joe Biden não vai mais concorrer à reeleição nos Estados Unidos. Ele desiste da corrida presidencial nos Estados Unidos. Acaba de ser confirmado na Casa Branca esta informação. Eu vou trazer para vocês todas as informações neste vídeo, mas antes já quero pedir para você colocando aqui nos comentários de qual cidade aí você está falando, você está nos assistindo. Já vai colocando a cidade e a região onde você está. Pessoal, vídeo bombástico, uma bomba, caminho agora mais aberto ainda para a direita. Trump agora que está mais perto da vitória depois da desistência de Joe Biden. Vários são os motivos e você vai saber neste vídeo. Não só sobre o Joe Biden, mas também aí muita bomba relacionada ao Barbudinho, pessoal. É isso mesmo, Lula não para, né? Mesmo nos finais de semana ele está aí aprontando. E eu vou trazer para vocês essas informações. Mas já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Galera, não teve jeito. Realmente Joe Biden, mesmo tendo resistido muito, não será mais o candidato à presidência aqui nos Estados Unidos. Uma reviravolta que alguns esperavam, outros tinham certeza que jamais aconteceria. Olha só o que aconteceu. Como vocês sabem, o declínio cognitivo do Joe Biden foi impossível de esconder pela imprensa internacional. E depois daquele debate ficou muito ruim para ele. O que aconteceu depois do debate? Onde veio realmente a revolta dos democratas. Os maiores financiadores do Partido Democrata ameaçaram que se Biden continuasse nas urnas, que se ele continuasse como candidato, eles retirariam as doações. Só que essas doações, elas são usadas não apenas por Joe Biden, mas elas são usadas também por outros candidatos do Partido Democrata. A retirada dessas doações ia acabar com o partido de esquerda aqui nos Estados Unidos. Eles não teriam dinheiro para fazer as suas campanhas. Então, sem doações. Depois mais sai agora recentemente Mark Zuckerberg dizendo que ficou fã do Donald Trump da forma que ele resistiu ao atentado. E sem falar que teve o atentado também, que fortaleceu o Donald Trump muito mais do que, assim, ia ser uma surra absoluta. Não importa o que eles tentassem fazer com votos ilegais, com fraude, não haveria a menor possibilidade. Eu acredito que continua não havendo. Mas depois de muita pressão do Partido Democrata, dos candidatos, porque preste atenção, se Joe Biden continuasse como candidato dos democratas, o número de deputados e senadores eleitos pelos democratas também reduziria muito. Ninguém ia querer votar nesse partido mais. E agora chega o Joe Biden e retira a sua candidatura. Assim, pegou muitos de surpresa. O núcleo mais próximo do Joe Biden realmente foi surpreendido, porque principalmente a esposa dele, a Jill, se certificava de que eles continuariam sendo os candidatos, que o marido dela continuaria sendo candidato. Agora fica uma situação constrangedora. Nós estamos aí, ó, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nós estamos há 3 meses e alguns dias, 3 meses das eleições, e o partido é obrigado a mudar de candidato. Muito provavelmente será a Kamala Harris, que é a vice, que tem uma rejeição tão forte, tão grande quanto a do Joe Biden. Assim, é uma situação inédita. Tudo nessas eleições dos Estados Unidos é novo. O candidato, né, que no caso está no mandato, o presidente da República retirando a sua candidatura, rejeitado pelo próprio partido. Nós temos aí uma tentativa contra o opositor dele, que sobreviveu e saiu dessa mais forte. Muitos que tinham votado no Joe Biden, principalmente das celebridades, já estão declarando voto ou no Donald Trump. Chegou Elon Musk dizendo que vai doar 45 milhões por mês para a campanha do Donald Trump. É tudo muito novo, são territórios inexplorados que a gente está passando agora. Mas sai essa notícia, né? Agora, acabou de sair. Joe Biden retira o nome dele. Acho que chegou ao ponto onde ele percebeu que se ele continuasse como candidato, não só ele não venceria, seria a destruição absoluta, completa do Partido Democratas, com um número reduzido de deputados, senadores, Donald Trump eleito. E aí imagina, Donald Trump eleito, tendo maioria tanto na Casa dos Deputados quanto no Senado, e acabar, não ia sobrar mais para o Partido Democratas. Então,
por uma questão de sobrevivência, até para poder não diminuir muito o número de deputados e senadores, por questão de sobrevivência, o partido decide, o Joe Biden, depois de muita insistência por muitas pessoas, a própria imprensa estava batendo nele, até as pessoas muito mais próximas dele diziam que ele tinha que abandonar, e chega essa notícia aqui, estarrecedora. Cara, que loucura que está acontecendo. Imagina se as eleições do Brasil for do mesmo jeito. Sim, não espero que ninguém tente nada contra o Bolsonaro, mas é muita coisa nova acontecendo. A impressão que nós temos é que os democratas, o partido da Hillary Clinton, do Joe Biden, não está tentando nem vencer agora. É só não levar uma surra histórica. É só não ser completamente obliterado da face da terra. Eles estão lutando para não passar vergonha, para perder, mas perder não de forma vergonhosa. Mas é isso. Essa é a situação que se encontra agora. Que isso, cara. Desistiu. Joe Biden desistiu, a vergonha foi imensa, não tinha como continuar. Depois daquele debate, se ele tivesse desistido no dia seguinte, pode até ser que o Partido Democrata teria alguma chance. Mas como ele esperou muito, agora falta muito pouco tempo para as eleições, não tem jeito. Essa vai ser do Donald Trump. Donald Trump será o próximo presidente aqui, de onde eu estou agora, dos Estados Unidos. Inclusive passeando agora por Colorado. Sinceramente, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida. E um lugar lindo desse jeito merece ter uma presidência de direita. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau. 15 horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. O presidente estava sendo pressionado a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho por causa do seu desempenho no primeiro debate presidencial, que foi muito difícil. A idade avançada e a aptidão de Biden levantaram preocupações. O presidente Biden deixou uma carta que diz o seguinte: nos últimos 3 anos e meio, Joe Biden considerou que fez grande progresso como nação. Ele citou os números que reforçam os Estados Unidos como a maior economia do mundo e reforçou avanços do seu governo. Disse que fizeram grandes investimentos na reconstrução do país, diminuíram o preço de remédios para os idosos e aumentaram o cuidado com a saúde para um número recorde de americanos. Além disso, no seu governo, ele cita a aprovação da maioria das leis na questão climática. Ele resumiu também dizendo que os Estados Unidos nunca estiveram tão bem posicionados para liderar o mundo como agora. Na carta, Joe Biden agradece ao povo americano, dizendo que não poderia ter conseguido nada disso sem a ajuda da população. Juntos, eles protegeram e preservaram a democracia. Disse também que foi a maior honra da vida dele servir como presidente e, por mais que a intenção tenha sido buscar a reeleição, ele acredita ser melhor do interesse do partido e do país abdicar da candidatura e focar apenas em cumprir os compromissos como presidente até o final do mandato. Ele diz que falará à nação ainda essa semana para dar detalhes dessa decisão. Por agora, Biden diz que gostaria de expressar a mais profunda gratidão para todos aqueles que trabalharam tão duro para vê-lo reeleito. Ele gostaria também de agradecer à vice-presidente, a Kamala Harris, por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. A gente volta a qualquer momento ao longo da programação com mais informações sobre a desistência do presidente Joe Biden e também no Show da Vida às 8h30 da noite. Notícia de última hora: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um comunicado em suas redes sociais anunciando que vai abandonar a corrida pela Casa Branca. A gente vai acompanhar agora a cobertura da CNN Internacional com a tradução da Denise Bobadilha. Há muitas perguntas ainda pensando, mas uma coisa foi colocada agora, foi respondida, que o presidente não irá concorrer à reeleição. É isso. A nossa próxima notícia é a seguinte: o deputado federal Ricardo Salles quer abrir uma CPI dos amigos de Lula. A ideia é investigar possíveis irregularidades e favorecimentos envolvendo pessoas próximas ao presidente e também a medida provisória que eu mencionei agora há pouco, que beneficiou diretamente o grupo de Wesley e Joesley Batista. O que acha, Fabi? Uma boa medida? Sempre é uma boa medida, né? Expor o PT e seus arranjos.
excelente. Eu sou daquelas, eu sempre digo isso, que eu não sou muito a favor de CPI, mas aí tem sempre, a gente também pode, não é só a Miriam Leitão que pode colocar um mas, né? Mas devido à circunstância, é tudo que temos, né? Nós temos mesmo, quem sabe, a mídia tradicional cubra esses pontos, porque são vergonhosos. Quiser uma lista, nossa, a lista aqui é fácil. O governo Lula, desde o primeiro dia, né, já tem coisas obtusas ali acontecendo. E aí tem que abrir, né, precisa validar aí, porque vai ter que, acho que, investigar parente também, né, não só os amigos, o Salles já coloca os parentes, né, porque tem o filho do Lula, não por conta da violência que a gente falou, não, por conta desse contrato mencionado aí, o que era aquilo? Como disse o Serrão, embora a conversa seja privada, mas as negociações públicas, por lei, por regra, elas têm que ser publicizadas. Esse é o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional. Então a gente vai fazer um joguinho, né? Se a Constituição, se estiver ainda funcionando para tudo e para todos, eu acho que dá um jeito, né, de colocá-la em voga e fazer viger para esse pessoal aí que parece que está fazendo as mesmas coisas com o mesmíssimo modus operandi, né? Então, nem os amigos eles variaram, né? São os mesmos. Impressionante a cara de pau e o tamanho da impunidade no Brasil que acaba dando nisso. Esse é o fruto da impunidade. Esse é o fruto das decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que acarretam em coisas absurdas como essa. O Brasil vive uma insólita, né, crise de injustiça. E para você, Consta, seria uma boa essa CPI proposta pelo Ricardo Salles? Sem dúvida, e vou mais longe, né? Todo mundo sabe que o ladrão voltou à cena do crime, como diria Alckmin, e o que isso significa em termos de aquela velha simbiose, né, entre empresários, grandes empresários favorecidos e o próprio governo corrupto. Ora, os irmãos Batista, um deles chegou na delação premiada da Lava Jato a confessar que mandou 300 milhões de dólares para o exterior para pagar essa turma. Aí agora eles são onipresentes. 17 reuniões. As medidas do governo começam a mostrar que atendem aos interesses do grupo. É muita coincidência. E veja você, Brown, que a Globo e companhia sequer chamam eles de empresários petistas. Só existe empresário bolsonarista. O sujeito elogiava o Paulo Guedes, falava que a agenda de reformas era positiva para o país, empresário bolsonarista. Agora, não tem empresário petista. Eu desafio alguém a me mostrar. A Globo e companhia chamando qualquer um deles de empresário petista, seja Luísa Trajano, seja os irmãos Batista. Os caras fazem lobby, conseguem todo tipo de medida feita sob medida para beneficiar e atender os interesses do grupo em questão, mas não é empresário petista. Tem que investigar mesmo, tem que investigar todo empresário petista, porque isso sim não é capitalismo. Olha, quando vão lá e perseguem empresários grandes por opinião, por grupinho de WhatsApp com emoji, joinha, Polícia Federal, isso é ditadura. Agora, quando abre uma CPI para investigar grupos que estão se lambuzando em esquemas com o governo, isso não é crime de opinião, não. Isso é corrupção. Pode ser. Tem que investigar. Ô Serrão, eu estava vendo aqui, enquanto Consta falava, uma notícia de 9 de julho do Estadão, dizendo que executivos da Âmbar Energia, a empresa dos irmãos Batista, estiveram 17 vezes no Ministério de Minas e Energia antes da edição dessa medida provisória que a favoreceu. Então, talvez uma CPI com poder de convocação de testemunhas, de quebras de sigilo, inclusive telefônico, bancário, poderia ajudar a esclarecer que tanto assunto foi esse, né, que levaram os executivos 17 vezes a despachar com o governo antes dessa medida, né, Serrão? Claro, no mínimo, milhões de explicações têm que ser dadas. E tanto isso é verdade, essa CPI seria tão útil que já tem um grupo de pagode lá de Brasília, chamado Partido da Trambicagem, que é o grupo de pagode, que está até propondo uma repaginada, uma nova versão de uma música muito famosa do Roberto Carlos. O verso vai passar assim: eu quero ter 1 milhão dos amigos e bem mais forte poder governar. É por aí. É uma boa trilha sonora.
Deixa eu mudar de assunto agora, trazer uma notícia de hoje de que o ministro Gilmar Mendes revelou bastidores do dia em que ele viu Jair Bolsonaro chorar. De férias em Lisboa, o ministro participou de um jantar-debate na noite de quarta-feira e contou que durante a pandemia foi convidado por Bolsonaro para uma reunião num sábado pela manhã e que o ex-presidente teria chorado. Procurado pela coluna do Estadão, que foi quem revelou essas falas do Gilmar Mendes nesse evento de Portugal, procurado pelo Estadão, Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou, que relembrou da família, aliás, que falou nesse encontro da família, da facada, das dificuldades que teve até chegar à presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento à Covid. Bolsonaro disse que ressaltou a Gilmar, nessa conversa, que o governo tinha o general Braga Neto para gerenciar a crise pandêmica. Começo contigo, Consta, que nos diz desse episódio, hein? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que Bolsonaro é um ser humano com empatia pelo próximo e genuíno. Já são características que o distanciam muito de um Lula da vida, né? Que é calculista, frio e por aí vai. O Bolsonaro deve ter chorado mesmo. E ele, na pandemia, por exemplo, nós vimos, né? Foi visível que ele estava claramente perturbado com a questão do lockdown. As pessoas falando, tem que trancar, os jornalistas falando, quarentenem-se, que vinho você está tomando, qual filme da Netflix você está vendo. E ele falou assim, gente, isso é um país com 200 milhões de pessoas, gente que sai de manhã para matar 2 leões e voltar à noite e dar comida para o filho. Esse pessoal tá louco. Então, a preocupação do Bolsonaro com tudo isso era genuína, era legítima, né? Então, de novo, eu já contei isso uma vez, conto de novo. Falei hoje mesmo que eu fui um crítico muito duro do Bolsonaro no início, com muitas coisas que eu via de errado, por exemplo, ele tentar escolher o próprio filho, novinho, na idade mínima, para ser o embaixador nos Estados Unidos. Eu critiquei muito isso. Hoje eu vejo que o Eduardo Bolsonaro é um cara muito bom de articulação das direitas, né, no mundo. Então, acho que ele seria um embaixador razoável, até bom. O que fez eu mudar a chave para valer não foi o que o MBL inventa de um jantar, eles inventam essa coisa que o jantar não teve nada demais, fui eu tentando levantar dinheiro para o Instituto Liberal, voltei com um cheque de um empresário e todo mundo brigando sobre reforma tributária. E eu falei, meu Deus do céu, essa reforma não vai sair nunca, a tributária. Foi a reunião fatídica ministerial que o ministro César Mello fez que se tornasse pública, que o Moro denunciava que o Bolsonaro estava defendendo interesses, né, na ABIN e tudo mais. Quando eu vi aquela entrevista, 2 horas de entrevista, eu fui ver de novo. Falei, peraí. E o que eu vi ali? Um presidente, de fato, que era porta fechada e tudo, preocupado com o povo. Falei, não, isso aí o povo está ferrado, não sei o quê. Isso é uma coisa raríssima no país. Eu lembro do Figueiredo, que dizia, depois revelaram isso, numa reunião, né, que recebeu o empresário, recebeu não sei o quê, e no final ele virava e falava assim, mas e o povo? Alguém está preocupado com o povo? Então eu vejo o Bolsonaro como alguém genuíno. Isso é uma das grandes características dele. Ele se emociona de verdade. As saidinhas que eram o terror dos marqueteiros, né? Porque ele falava um monte de coisa, às vezes de improviso, e dava uma resposta atravessada por um jornalista meio perverso, que queria ali uma pegadinha, né, para agradar o chefe. Mas eu via o quê? Alguém genuíno. É alguém que sai ali e fala o que sente, o que pensa. Isso serve para o bem e serve para o mal. Nesse caso aí, chorar na frente do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes chorou também, né? Numa vez que ele estava com um copo d'água assim, que ele chorava. Elogiando o Zanin. Aquele choro ali, eu acho que o Marçal também consegue fazer. Vai lá, Serrão. Dureza, hein? Essa do Gilmar Mendes vir contar essa história, qual foi o objetivo? Tentar mostrar, de repente, que Jair Bolsonaro seja alguém fraco, que chegou até a chorar? Pois, se a intenção foi essa, o efeito foi exatamente o contrário, porque o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que ele é uma pessoa autêntica, sincera e que fala a verdade. Ele contou, chorei mesmo, e explicou exatamente o contexto no qual ele verteu lágrima. Então, essa questão aí
Pegou mal, o sistema de poder tentou armar mais uma arapuca de narrativa para dar a entender assim, esse Bolsonaro é um frouxo, hein? A gente está indo para cima dele, ele chora se a gente pressionar, ele chora diante de nós. Foi essa a intenção? Se foi essa a intenção, a vaca foi para o brejo, porque o efeito foi totalmente o contrário. Bolsonaro teve a sensibilidade, sim, concreta, de ter a coragem de defender tudo aberto durante a pandemia. E depois o tempo passou, o tempo voou e todo mundo viu que quem defendeu isso corajosamente, se desgastou publicamente por causa disso, é que estava absolutamente certo. Se não tivesse tomado algumas medidas, se algumas pessoas não tivessem tomado essa medida de coragem e sensatez mínima, não sobreviveria, não teria como sustentar a vida e a família. Porque você ficar isoladinho, bonitinho, para quem tem muita grana sobrando, era lindo, era moleza, mas para quem não tinha. Então é esse contexto, foi nesse contexto que o Bolsonaro falou, pensou e agiu corretamente. Então, sistema de poder, nota -13 para você em mais uma armação ilimitada que deu errado. Agora, eu fico com a sensação justamente, Fabi, que o ministro Gilmar Mendes é que sai desgastado desse episódio, né? Talvez ele tenha até falado isso nesse encontro que teve em Portugal, que foi noticiado, com a intenção de prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, de debochar, de satirizar, mas o efeito parece ter sido exatamente o contrário, né? O próprio Bolsonaro veio a público, confirmou de forma bastante, com muita personalidade, confirmou o encontro, confirmou que chorou sim, manifestou as suas preocupações, e parece até que saiu fortalecido, engrandecido desse episódio, está recebendo muitos elogios por isso, né? Eu tenho uma visão diferente disso. Eu não sei o que tem na água lá de Portugal que faz o Gilmar Mendes dizer verdades, né? Ele disse lá naquela terrinha que não teve golpe. É verdade, não foi golpe, né? O ato de 8 de janeiro não foi golpe, dito pelo próprio Gilmar Mendes lá em Portugal. E agora ele vem dizer, eu li a entrevista completa, né? E ele fala, ele relata assim com detalhes. Lógico, dá pra gente até ver a cena, né? Que estava ele e o presidente conversando, quando os assessores saíram, o presidente Bolsonaro começou a mostrar para ele vídeos, né, de pessoas comuns que teriam seus comércios fechados e se emocionou e chorou, e o Gilmar Mendes teria dito a ele, olha que frase maravilhosa, teria dito para ele, senhor presidente, a vida realmente é muito difícil. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Gilmar Mendes lá fora, ele precisa tentar recuperar a credibilidade de um jurista, que tem um mínimo de coerência, que sabe de verdade que esse presidente da República chorou. Isso não é demérito, aliás, para o Gilmar Mendes, ele nem sei se ele encara assim, não acho que seja um estratagema não, porque ele chorou por conta do Zanin aí, então para ele chorar é algo bom, não é ruim. Então quando ele está falando isso, ele esquece, eles acham realmente que o Brasil é uma ilha isolada que não é civilizada. Acha que nós aqui, nessa terrinha aqui, não vamos ficar sabendo do que eles acabam dizendo lá fora. E aí é onde acaba desequilibrando, que é um ponto que pega, como é que se chama? Rede social, informação descentralizada. E aí chega até nós e ele é obrigado a falar com a mídia, né, com o Estadão, e o presidente Bolsonaro, na maior naturalidade, veio fazer o quê? Dizer a verdade, aconteceu isso mesmo. E se fosse continuar a falar, ele me deu um conselho tipo, a vida é difícil. Só que assim, a vida é muito mais difícil, ministro, quando a gente não tem as regras estabelecidas, né, ou melhor, as regras estabelecidas não são cumpridas. A vida é muito mais difícil quando a justiça ela é injusta. A vida é muito mais difícil quando a gente tem presos políticos. A vida é muito mais difícil quando vocês não dão o direito das pessoas se defenderem. E a vida é muito, muito, mas muito mais difícil deixando um presidente que todo mundo sabe que é amado pelo povo, contrariado por vocês, e que está inelegível por uma bizarrice, né, que era a prerrogativa dele. Então, já que o senhor abriu a porta, ministro, espero que o senhor Gilmar Mendes, né, decano do Supremo, abra o coração para a verdade, que mais verdades venham. Diga, Serrão. Mas um provérbio, quem ri primeiro pode chorar pior na hora do juízo final.